Fala, queridos, tudo bem? Vamos resolver alguns exemplos agora sobre lei de Kepler. Primeiro exemplinho da Unicamp. Em setembro de 2010, Júpiter atingiu a menor distância da Terra em muitos anos. As figuras abaixo ilustram a situação de maior afastamento e a de menor aproximação desses planetas. Considerando que suas órbitas são circulares, que o raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 a 11 metros e que o raio da órbita de Júpiter equivale a 7,5 vezes 10 a 11 metros. Aí tem a figura com as duas situações. De acordo com a terceira lei de Kepler, o período de revolução e o raio da órbita desses planetas em torno do Sol obedecem à relação que ele deu aí. A gente já vai conversar sobre essa relação, em que TJ e TT são os períodos de Júpiter e da Terra, respectivamente. Considerando as órbitas circulares representadas na figura acima, o valor de TJ, ou seja, o período de Júpiter em anos terrestres, é mais próximo de. Bom, vamos analisar aqui o que ele deu, coisa por coisa. Primeiro, vamos destacar aqui os dados importantes. O raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 a 11. E o raio da órbita de Júpiter vale 7,5 vezes 10 a 11. E ele disse que a terceira lei de Kepler, está escrito errado, né? Terceira T, mas é um Lzinho aqui. Tudo bem, gente, supera. Que a terceira lei de Kepler obedece a essa relação. Aí você vai olhar isso e falar, Mateus, você ensinou errado, hein, né? Isso aí não, calma. Vamos pensar aqui, ó. O exercício diz pra gente que o período da órbita de Júpiter sobre o período da órbita da Terra, tudo isso ao quadrado, é igual ao raio da órbita de Júpiter sobre o raio da órbita, ficou muito feio, raio da órbita de Júpiter sobre o raio, esse raio é o raio médio, tá, gente? Mas aqui ele já considerou como circular, então a gente não precisa lembrar, falar desse nome, raio médio. Por quê? Usamos o raio médio para ter um valor constante de raio. Lembra que ele não poderia variar? Como ele já deu uma órbita circular, raio não varia, velocidade constante, podemos usar assim maravilhosamente, sem problema algum, tá? Bom, Mateus, que expressão é essa? De onde ele tirou esse troço? Vamos pensar junto, ó. A gente sabe, pela terceira lei de Kepler, que o período ao quadrado da órbita de qualquer corpo sobre o raio médio de sua órbita ao cubo é igual a uma constante. Eu não estou falando sobre Júpiter e Terra? Então, o período ao quadrado da órbita de Júpiter sobre o raio médio da órbita de Júpiter ao cubo é igual a uma constante. Assim como o período ao quadrado da órbita da Terra sobre o raio médio da órbita da Terra ao cubo é igual a uma constante. E essas constantes são iguais. Como K é a mesma coisa que K, obviamente, nós podemos dizer que período de Júpiter ao quadrado sobre o raio de Júpiter ao cubo é igual ao período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. E como ele chega nessa igualdade aí? Passa o período da Terra ao quadrado fazendo a operação inversa, que seria a divisão. Seria período de Júpiter ao quadrado dividido pelo período da Terra ao quadrado e sobe o raio de Júpiter fazendo a operação inversa, que é a multiplicação aqui em cima. Raio de Júpiter ao cubo sobre o raio da Terra ao cubo. Como nós temos essas duas coisas aqui elevadas ao quadrado, a gente pode colocar elas num parênteses em comum. Parênteses, né? Então fica período de Júpiter sobre o período da Terra. Os dois não estão elevados ao quadrado? Coloca os dois elevados ao quadrado. É igual ao raio de Júpiter sobre o raio da Terra. Os dois não são elevados ao cubo? Então eleva os dois ao cubo. Pronto, chegamos na mesma expressão com o exercício. E aí a gente vai ver então os dados que ele deu, para a gente calcular o que ele pede. Ele fala assim, ó. O raio da órbita terrestre mede 1,5 vezes 10 a 11 metros. 1,5 vezes 10 a 11 metros. O raio de Júpiter vale 7,5 vezes 10 a 11 metros. Beleza. Ele pede pra gente
calcular, considerando as órbitas circulares lá embaixo, ó. Considerando as órbitas circulares representadas na figura acima, o valor do período da órbita de Júpiter em anos terrestres. Mas espera aí, Matheus, ele quer que eu calcule o período de Júpiter, então ele quer que eu calcule esse cara aqui em anos. Só que eu tenho o raio da Terra, o raio da órbita terrestre, o raio da órbita de Júpiter, mas está faltando uma coisa. Qual que é o período da órbita terrestre? Gente, ele não quer que a gente calcule esse período da órbita de Júpiter em anos terrestres? Então, quanto tempo leva para a Terra dar uma volta em torno do Sol em anos? Em dias, a gente sabe, né? 365 dias, ou melhor dizendo, como ele quer em anos, o período da Terra, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol é um ano. Então a gente tem todas as informações. Maravilha? Então, ó, o raio da Terra e o raio da órbita da Terra e o raio da órbita de Júpiter, ele deu, tranquilo. Só que ficava faltando o período da órbita terrestre. Pela figura, as órbitas estão sendo em torno do Sol. E ele quer que compare quanto tempo leva a órbita de Júpiter em anos terrestres. Bom, a Terra leva um ano para dar uma volta em torno do Sol, o Júpiter vai levar quantos anos? Vamos calcular. Substitui aqui nessa expressãozinha que a gente acabou de chegar aqui, que é a mesma que ele deu no enunciado. Período de Júpiter é o que a gente vai descobrir. Sobre período da Terra, 1. Tudo isso elevado ao quadrado. Isso é igual a raio de Júpiter, 7,5 vezes 10 elevado a 11, já está em metros, bonitinho, dividido pelo raio da Terra, 1,5 vezes 10 a 11, também em metros. E tudo isso elevado ao cubo. Continuando, período de Júpiter dividido por 1 dá o período de Júpiter, elevado ao quadrado, período de Júpiter ao quadrado. E isso é igual a 7,5 vezes 10 a 11 dividido por 1,5 vezes 10 a 11. Bom, essas potências são iguais, né? Mesma base, mesmo expoente, a gente pode cancelar uma com a outra, dividir, na verdade, uma pela outra. E isso vai ser igual a 7,5 dividido por 1,5 dá 5 elevado ao cubo. Período de Júpiter ao quadrado é igual a 5 elevado ao cubo, dá 125. Passa o quadrado na raiz, fazendo a operação inversa. Raiz de 125 vai dar um valor aproximado aí, que é 12 anos. Beleza, gente? É mais ou menos assim que os exercícios são, tá? Eles vão te dar 3 dados, o terceiro dado normalmente você vai ter que interpretar aí do enunciado. Mas lembrando, como eu soube que o período de órbita da Terra era um ano, na hora que ele fala assim, ó, considerando as órbitas circulares representadas na figura, o valor, até pegar outra cor aqui, ó, o valor do período de Júpiter em anos terrestres, tá? Esse pedaço aqui que dá pra gente a informação do período. Maravilha, gente. Vamos para mais um exemplo aí. Bom, queridos, vamos para mais um exemplinho aí. Calcule aproximadamente o período de rotação de um satélite artificial da Terra, cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Bom, considere o período de rotação da Lua ao redor da Terra igual a 28 dias. Gente, o que ele está dando para a gente aí? Ele está falando para a gente calcular o período de rotação de um satélite artificial da Terra. Só que as informações que ele está dando para a gente é em relação ao cujo raio da órbita é 2 vezes menor que o da Lua. Então ele não está comparando com a Terra, ele está comparando com a Lua. Inclusive ele diz assim, considere que o período de rotação da Lua é igual a 28 dias. A única coisa que eles têm em comum é que
a única coisa que a Terra tem em comum, no caso, com esse exercício aí, é que ambos estão orbitando ela. Mas a comparação de informações é feita entre satélite e Lua, tá? Então, ó, anotando os dados, ele falou que o raio da órbita do satélite é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Então, ó, o raio da órbita do satélite é 2 vezes menor que o raio da órbita da Lua. Então, o raio da órbita do satélite é 2 vezes menor, ou seja, é metade do raio da órbita da Lua, tá? E o período de rotação da Lua é igual a 28 dias. Bom, a nossa comparação está sendo feita entre o período de rotação da Lua, entre o raio de órbita da Lua e o raio de órbita do satélite, para a gente poder calcular o período de rotação do nosso satélite. Então vamos colocar aqui, ó, T do satélite é o cara que a gente quer. Bom, a gente está comparando dois corpos, perfeito? Lua e satélite. Então vamos escrever a lei de Kepler para a Lua. Período ao quadrado da órbita da Lua sobre o raio médio da órbita da Lua ao cubo é igual a uma constante. E o período ao quadrado da órbita do satélite sobre o raio médio da órbita do satélite ao cubo é igual a uma constante. Como no outro caso, os dois são iguais à mesma constante, então eu posso dizer que o período ao quadrado da Lua sobre o raio médio da Lua ao cubo é igual ao período ao quadrado do satélite sobre o raio médio do satélite ao cubo. Posso vir direto para essa igualdade aqui sem fazer esse passo? Pode, sem problema nenhum, tá? Bom, continuando. Período da Lua, ele deu 28 dias. 28 elevado ao quadrado sobre raio da órbita da Lua. A gente não tem. Mas, olha que legal que vai acontecer. Período ao quadrado da órbita do satélite, que é o que a gente quer, sobre o raio médio da órbita do satélite. Só que quanto que vale esse raio médio? Metade do raio médio da Lua. Opa, esqueci do cubo aqui. E tudo isso elevado ao cubo. Ou seja, vamos desenvolver esse negócio aí. 28 ao quadrado dá 784. Então, 784 sobre raio da Lua ao cubo é igual ao período do satélite ao quadrado dividido por... A gente tem ali meio raio da Lua, tudo isso elevado ao cubo. Meio elevado ao cubo dá 1/8. Raio da Lua elevado ao cubo, raio da Lua ao cubo. Bom, vamos isolar essas coisinhas aí, ó. Vamos passar raio para um lado. Na verdade, vamos passar esse cara aqui de baixo multiplicando lá em cima. Como que vai ficar? Para ficar mais bonitinho, ó. Tudo aquilo que está ali embaixo vai subir multiplicando. Então fica 1/8, 1 sobre 8, vezes raio da Lua ao cubo, que vai multiplicar o 784 sobre o raio da Lua ao cubo. E tudo isso igual ao período do satélite ao quadrado. Dá pra gente cancelar, né? Raio da Lua ao cubo divide com raio da Lua ao cubo. Vai sobrar então... Vai sobrar então que o período do satélite ao quadrado é igual a 784 dividido por 8. A gente está fazendo 1/8 vezes 784, né? Esses dois caras, a gente fez a divisão. Então, 1/8 vezes 784 é a mesma coisa que 784 dividido por 8. 784 dividido por 8 dá 98, que eu já vou passar a raiz lá para o outro lado. Então, a raiz quadrada de 98 dá aproximadamente aí 10 vezes 10 é 100. Então, vamos colocar
que é aproximadamente 10 dias. Desculpa que não é em anos a resposta. Como que eu sei que minha resposta vai sair em dias? Porque eu usei o período da Lua aqui, ó, em dias. Maravilha, gente? Se ficou alguma dúvida, só perguntar. Abraço. Bom, queridos, vamos resolver mais um exemplinho aí para finalizar. Com esses 3 exemplos, acredito que vocês já vão conseguir fazer todos os exercícios da lista que eu mandei para vocês, tá? Esse daí, ele é um pouquinho diferente. Ele coloca um negocinho ali a mais. Mas nada de muito complicado também não. Bom, recentemente noticiou-se a chegada do robô Curiosity a Marte. Antes de descer sobre a superfície, o robô orbitou em torno de Marte com uma trajetória circular de raio R, período T. Esse mesmo satélite orbitaria em torno da Terra com uma trajetória circular de raio 3R, período 2T. Sabendo que a terceira lei de Kepler, dada por t² por raio ao cubo é igual a k sobre m, esse m ele abriu a expressão do casinho. Lembra? Se vocês olharem lá na dedução, a gente chega num 4π² dividido por gzão mzão. E ele deixou esse mzão para fora da constante, por quê? Porque ele quis. Tá? Em que m é a massa do corpo central, k é uma constante. Identifique a razão entre as massas da Terra e de Marte. Bom, tá aí então porque o m ficou para fora, porque ele quer uma razão entre as massas. O que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, gente. Vê bem tudo que ele deu, ó. Ele está falando sobre Marte, né? O robô orbitando Marte e o robô orbitando a Terra. Em Marte, vou anotar aqui embaixo os dados embaixo do enunciado, ó. Em Marte, então, o raio, opa, tá muito pequeno. O raio da órbita de Marte vale R. Beleza? E o período da órbita de Marte ele chama de T. Isso é para Marte. Para a Terra, o raio da órbita terrestre vale 3R e o período da órbita terrestre vale 2T. Vamos escrever agora então a equação para Marte e para a Terra. Ele deu ali, ó, t² por raio ao cubo é igual a k sobre m. Então, o período de Marte ao quadrado sobre o raio de Marte ao cubo é igual a k sobre m de Marte. E para a Terra, o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo é igual a constante sobre a massa da Terra. Vamos isolar os k's nas duas equações. Como que fica? Massa de Marte sobe multiplicando, período de Marte ao quadrado sobre raio de Marte ao cubo, isso é igual à nossa constante. Aqui é a mesma coisa, né? Massa da Terra sobe multiplicando o período de Marte o período da Terra ao quadrado dividido pelo raio da Terra ao cubo. Bom, ambas as igualdades são iguais à constante k, então a gente pode dizer que massa de Marte vezes o período de Marte ao quadrado sobre o raio da órbita de Marte ao cubo é igual a massa da Terra vezes o período da Terra ao quadrado sobre o raio da Terra ao cubo. Substituindo cada coisa aqui, a gente tem massa de Marte, é o cara que a gente quer. Período de Marte, ele disse que é t, então t ao quadrado. Raio da órbita de Marte, ele disse que é r, então fica r ao cubo. E isso é igual a massa da Terra vezes o período da órbita terrestre, ele diz que é 2t, então tudo isso ao quadrado, dividido pelo raio da Terra, e o raio da Terra vale 3r, então é 3r, como o raio da Terra está ao cubo, 3r ao cubo. Desenvolvendo isso daí, né, fica massa de Marte vezes o período ao quadrado sobre raio ao cubo é igual a massa da Terra, que multiplica 2
duas vezes o período, né? 2 vezes t ao quadrado. Então está tudo isso elevado ao quadrado. Como a multiplicação, é só elevar cada termo ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. T ao quadrado, período ao quadrado, dá t quadrado. Ficou feio. 4 vezes t ao quadrado. Isso. Dividido por 3r ao cubo. Multiplicação, pode só elevar os dois ao cubo. 3 ao cubo dá 27. R ao cubo, R ao cubo. Então, ó, dá pra ver logo de cara que eu consigo cancelar algumas coisas, ó. Período ao quadrado vai embora com período ao quadrado, raio ao cubo vai embora com raio ao cubo, né? Consigo dividir, não cancelar, né? Ou seja, vai sobrar aqui a massa de Marte, a única coisa que sobrou desse lado, é igual a massa da Terra vezes 4 sobre 27. Só que o enunciado pede pra gente assim, ó, a razão entre a massa da Terra e a massa de Marte. Então ele quer a massa da Terra sobre a massa de Marte. O que eu faço? Vou subir o 27 multiplicando para isolar a massa da Terra e o 4 dividindo. Então vai ser 27 vezes a massa de Marte e o 4 aqui que a gente passou dividindo. Tudo isso igual a massa da Terra. Então, como eu quero chegar nessa expressão aqui, é só passar a massa de Marte dividindo. Então, a massa da Terra dividido pela massa de Marte é igual a 27 quartos. Beleza, gente? Então, esses aí são os exemplos da lei de Kepler. Qualquer dúvida, só chegar e chamar a gente que a gente tira. Beleza? Abração, se cuidem, tamo junto.